Boa noite a todos e todas. Daremos início agora à última live da edição 2020 do Congresso Brasileiro da Cultura, um evento que está reunindo representantes de toda a cadeia produtiva da cultura do Brasil para debater todas as quintas-feiras do mês de agosto os desafios e soluções do setor diante da pandemia do Covid-19. Sabemos que os desafios são muitos, mas juntos poderemos compartilhar experiências, encontrar oportunidades e nos mobilizar numa aliança pela cultura do país. Neste sentido, é mais do que justo agradecer à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo à Cultura do País, do ISS e ao patrocínio do Centro Universitário IBMR. Para esta última live de hoje, trazemos como tema a tecnologia e educação na cultura do amanhã. Eu sou Simone Wolfgang, professora da Escola de Comunicação, Design e Educação do IBMR, e vou mediar o painel A Tecnologia Integrada à Cultura, que vai discutir novas ferramentas e plataformas para a reinvenção do mercado cultural. Não esqueçam de enviar as suas perguntas, a sua participação é muito importante. Boa live a todos! Para compor a nossa mesa de discussão, apresento os debatedores Sérgio Saleitão, secretário da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. Ao longo da live, também teremos a participação especial de Renata Lípia, especialista em Informação e Cultura pelo Centro de Estudos Latino-Americanos da USP, Juan Lira, ex-secretário estadual de Grandes Eventos e ex-secretário estadual de Cultura do Rio de Janeiro, e Felipe Marlon, CEO da Pushstart, startup de conteúdo interativo e representante da Abra Games. Sejam todos bem-vindos. Estamos Oi, todos? Simone, tudo bem? Oi, Eduardo, tudo bem? Oi, Sérgio, boa noite. Olá, tudo bem? Simone, salve, Saron, tudo bem? Grande Há quanto Sérgio. tempo, Saron? É verdade. Ô, Simone, eu e o Sérgio estamos até há pouco tempo juntos, fisicamente, inclusive, devido à distância, usando máscara. E agora aqui com você, muito bom. Que bom, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esse momento, né? Tem uma coisa boa que a pandemia promove, né? Que nós podemos estar todos juntos assim, muito rápido, num estalar de dedos, né? E compartilhar esses espaços com tanta riqueza. Viva a tecnologia, né? Vocês já imaginaram como seria se essa pandemia tivesse acontecido há 15 ou 20 anos? Eu penso nisso o tempo todo, sabia? Se tivesse sido em 2009, né? Não precisa nem ir tão longe. Não tinha uma difusão de cultura e internet tão ampla, né? Eu queria começar essa noite dando a palavra a vocês, né? E querendo escutar um pouquinho vocês sobre a temática, né? Da gente estar relacionando essas práticas de cultura agora com esses espaços e as tecnologias virtuais. Na verdade, eu fiquei surpreendida como os artistas se adaptaram tão rapidamente, né? Logo nas primeiras semanas a gente tinha uma série de manifestações e, obviamente, isso se estende aí à parte de educação e produção de cultura de uma maneira geral. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês e pegar as contribuições de vocês, que certamente são extremamente enriquecedoras aqui para o debate. Pode ser? Vai que é tua, Saron. Eu começo? Beleza. Começa aí. Bom, primeiro, parabéns aí pelo congresso, sempre muito importante. A gente está conversando, pensando, né, refletindo sobre tudo que está acontecendo. Não é fácil nos tempos de hoje, com tanta tecnologia à disposição, tanta conversa acontecendo, a gente parar para pensar um pouco mais de forma estratégica. Eu acho que é isso que o Congresso, pelo menos tudo que eu vi e acompanhei, se propõe, né? Bom estar aqui do lado do Sérgio. O Sérgio realmente é uma referência, um dos poucos gestores culturais, talvez o único que ocupou espaços nas 3 esferas da federação. Isso certamente o permite ter uma visão mais do que estratégica, uma visão global, uma visão orgânica, e uma visão dessa total complexidade que é o mundo da cultura, né? E incrível que o Sérgio pôde ser secretário do Rio, do município, e é secretário de Estado aqui de São Paulo.
portanto, de alguma forma, reverberando com muita ênfase o eixo Rio-São Paulo, que tanto produz, pensa, gera, né, e faz com que a nossa economia criativa seja não só uma referência no país, mas uma referência para o mundo, né? Claro que o país tem na sua diversidade a maior riqueza, né? Então todos os estados e cidades têm a sua relevância e naturalmente o São Paulo também tem a sua relevância aí, fruto da toda a energia e a própria demografia que também nos ajuda, né? Bom, de fato a gente está vivendo uma revolução, né? Porque tudo que a gente imaginava viver talvez nos próximos 10 anos, nós estamos acelerando em virtude de uma necessidade. Aliás, o ser humano, ele se projeta, né? Ele se reorganiza, ele se aprende, ou ele aprende a aprender diante de momentos de profunda necessidade, que é o que a gente está vivendo, né? Talvez, se nós não estivéssemos passando pela pandemia, é claro, enlutados por mais de 115 mil mortos, muito preocupados ao acender com mais intensidade a fogueira da desigualdade, né? Não só a desigualdade social e econômica, né? Mas uma desigualdade que é tema aqui da nossa conversa, que certamente o Sérgio também vai abordar, e você, Simone, e os que vão passar por conosco vai abordar também, essa desigualdade digital também que grita nesse momento tão crucial. Mas o fato é que nós enlutados, nós com toda a desigualdade sendo explicitada com esta intensidade, triste intensidade, nós também estamos nos acelerando, né? Nós também estamos aprendendo, né? Esse é o outro lado da pandemia, né? Veja, no Itaú Cultural nós tínhamos alguma coisa em relação a home office, nós tínhamos algumas ações que fazíamos em casa, né? Mas era ínfimo em relação a tudo que nós estamos fazendo hoje, né? E sempre com o sentimento de que a produtividade cairia, sempre com o sentimento que a gente estaria mais distante das equipes, sempre com o sentimento de que talvez seria mais difícil implementar um business plan, fazer um desenho de programa, aprovar coisas mais delicadas, ter uma governança sólida. E o que a gente descobriu, é claro, a gente teve que fazer ajustes ainda mais rápidos, entrar em sistemas de maneira mais aprofundada. É claro, nós temos uma situação diferenciada, não há dúvida sobre isso, no que se refere ao Itaú Cultural, e talvez por isso que a gente esteja trabalhando ainda mais, mas o que a gente descobriu isso por pesquisas, inclusive, que 80% dos nossos colaboradores estão se sentindo produzir mais e melhor, 70% dos nossos colaboradores acham que agora tem mais vínculo com o colega e com a organização como um todo e com a direção da organização, né? 80% dos trabalhadores do Itaú Cultural consideram que eles diminuíram o custo e aumentaram a produtividade. 70% dos trabalhadores do Itaú Cultural consideram que a qualidade de vida deles melhorou, né? Que pese termos mães, que pese termos pessoas cuidando dos seus filhos em casa, que pese termos pais cuidando dos seus filhos dentro de casa, que pese, às vezes, ter que administrar um idoso, alguém com alguma comorbidade maior nesse momento de pandemia, que pese tudo isso, o sentimento é que, dentro do contexto do trabalho, as coisas melhoraram do ponto de vista da produtividade, da qualidade de vida e do vínculo com as equipes. Se você me perguntasse antes da pandemia o que eu acharia de um trabalho 100% home office, eu diria que seria muito difícil isso acontecer. E está acontecendo. É claro que está acontecendo dentro de uma necessidade, está acontecendo dentro de uma situação posta. Também é claro, e isso é importante ser dito, que começa a haver um cansaço. É preciso que também a gente tenha o encontro, a presença. A tecnologia não pode substituir a construção de vínculos, né?
Ela pode amparar a construção de vínculos, ela pode dar suporte na construção de vínculos, mas não pode substituir. Então, tem também uma certa euforia, fruto da ansiedade, fruto de uma angústia acontecendo, e que a gente acolheu a tecnologia também para nos ajudar, mas é preciso que a gente agora comece a encontrar um ponto de equilíbrio. Talvez seja essa a melhor das conversas a fazer. Qual é o ponto de equilíbrio entre o uso da tecnologia e o trabalho presencial? Qual é o ponto de equilíbrio entre a presença do público e a possibilidade de a gente fazer mais lives e ter mais interação tecnológica? Qual é o ponto de equilíbrio de fazer uma mediação com o público via um desses instrumentos de conectividade e eles estar presente no Itaú Cultural ou numa exposição que a gente faça aí no Museu de Arte do Rio de Janeiro, no Rio, ou no Palácio das Artes em Belo Horizonte, ou no Instituto Iberê Camargo, lá no Rio Grande do Sul. Então, o grande desafio agora é, com esta retomada, né, uma retomada segura, protocolar, com protocolos rígidos, nós encontrarmos os pontos de equilíbrios e levarmos para frente o que é o grande aprendizado. Para você ter uma ideia, na área de educação, até em primeira mão aqui para o Congresso, nós, quando abrirmos o Itaú Cultural, quando a Prefeitura nos permitir abrir o Itaú Cultural, com protocolos rígidos, atendendo às questões de vigilância sanitária, nós vamos abrir o Itaú Cultural 7 dias por semana. E olha que antes a gente abria 6 dias por semana. E como é que vai ser isso? É quase que imitando o Itaú 30 horas. Não sei se vocês lembram daquela propaganda que era da Unibanco. E quando o Itaú fundiu com o Unibanco, ficou Itaú Unibanco, né? Isso continuou, né? O Itaú era o Unibanco 30 horas, virou o Itaú 30 horas. Sérgio, machucou? Cara, caiu aqui o computador, peraí. Tivemos Ainda bem que foi só o computador. pequeno acidente de percurso, sem problema. Sem problemas. Isso denota o quanto é parte da nossa nova dinâmica, né? Eu estava fazendo a apresentação para a governança da organização e toda hora que eu ia subir minha apresentação, eu caía do link, né? E as pessoas esperando. Ainda bem que a gente conseguiu adiantar aí umas pautas e eu consegui entrar, mas eu entrei através de um outro que estava no backup fazendo a minha apresentação. Não é parte desse nosso universo. Mas nós vamos abrir 7 dias por semana. E o interessante é que a gente ainda não tem a equipe completa para podermos abrir todos os dias presencial, com a equipe recebendo as pessoas, né, com o educativo recebendo as pessoas para as nossas exposições, para os nossos eventos. Mas nós vamos abrir 7 dias de semana, tendo uma ação presencial, mas também fazendo ação virtual. E como é que vai ser a ação virtual? Olha só que interessante. Você vai ter 2 modalidades de ação virtual. Uma, o público chega e vai para a exposição e se utiliza de todos os instrumentos tecnológicos para dialogar com a exposição, os nossos vídeos via QR Code, o nosso material presente digital na própria exposição, né? A possibilidade de ele poder, inclusive numa situação de acessibilidade, né? Com o pé apertar um botão e acionar um vídeo para ele começar a ver esse vídeo. Então, além da possibilidade de ter, num dos dias da semana, a presença do educador fazendo a mediação com grupos menores, protocolos rígidos, num outro dia ou num outro horário, ele poderá percorrer essa exposição se utilizando de material em QR Code. Ele também vai poder percorrer essa exposição também se utilizando de um outro QR Code, de um outro código, onde ele acessa um educador que é do Itaú Cultural, mas não pode estar no Itaú Cultural porque está em home office, porque tem que cuidar de uma criança ou porque tem uma situação de cuidar de um idoso. Então, esse educador vai estar em casa e vai estar auxiliando aquela pessoa que está no Itaú Cultural visitando a exposição, visitando a Brasiliana. Ele vai acompanhar virtualmente, por meio de um aplicativo que a gente vai disponibilizar para que ou ele, com o iPad do Itaú Cultural ou no seu próprio celular, possa, dialogando com o educador, que vai estar em casa, possa visitar a exposição. Então, a primeira forma é a forma tradicional que todos nós já conhecemos, que é o educador no espaço expositivo
te acompanhando para visitar lá a Brasiliano, a Sandra Cinto, ou o Rino Leve, ou uma exposição, até pouco tempo nós tínhamos aí a Aranha da Luiz Bourgeois no Museu de Arte do Rio de Janeiro, que o Sérgio até acompanhou lá a abertura da Aranha, da exposição feita pelo Paulo Reckenhoff. Então, a primeira situação é a situação tradicional. A segunda situação é a situação de você ir acompanhando a exposição por meio dos elementos digitais que nós vamos disponibilizar, mas assincrônico, né? Onde você vê um vídeo da Sandra Cinto, do artista, onde você acessa um material na enciclopédia lá, aproximando o seu celular, ou com o próprio iPad do Itaú Cultural, fazendo de maneira assincrônica. A terceira situação é essa situação onde, de maneira sincrônica, você é acompanhado virtualmente por um educador. E vai ter uma quarta situação, né? Por isso que a gente está chamando de Itaú Cultural 30 horas. Né? A gente vai abrir os 7 dias da semana e, de fato, serão 7 dias da semana. Inclusive, aquele dia que a gente está fechado para o público para fazer os ajustes técnicos, como toda instituição cultural sempre faz uma vez por semana. A quarta situação é o educador do Itaú Cultural, nesse dia que está fechado para o público, ele estará lá em alguns horários onde a gente vai disponibilizar no site do Itaú Cultural um momento para você que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, ou que está fora do país, poder acompanhar uma visita por meio do educador. O educador vai ter uma GoPro, a GoPro que um escalador coloca com aquela estrutura em frente à testa, vai ter um iPad para ele levar um grupo de 10, 12 pessoas na exposição, ele vai mostrando a exposição, você não está no Itaú Cultural, você está num Zoom, num Google Meet, você está num aplicativo desses de reunião, e você vai acompanhando a exposição, vai vendo a exposição por meio das imagens e dialogando com o educador. Então, vejam que coisa que é óbvia hoje em dia, mas que nós nunca tínhamos pensado nessa situação, que para mim a palavra-chave desta conversa nossa no pós-pandemia é nessa situação de hibridismo, onde você tem a oportunidade do físico, tem a oportunidade do virtual com a sua presença, o público presente no Itaú Cultural e o educador à distância, e o virtual com o educador do Itaú Cultural e você à distância, ou do virtual com você lá, acessando todos os conteúdos virtuais de maneira assincrônica. Então, só este exemplo, né, dá um pouco a dimensão da multiplicidade de possibilidades que se expandiu em virtude deste nosso aprendizado, dessa nossa necessidade que surgiu. E vejam, com isso eu posso ter educador no Itaú Cultural, eu posso ter educador em casa, no seu momento de home office, né, dentro do seu horário de trabalho, naturalmente, atendendo alguém no Itaú Cultural, e você pode ter, inclusive, interações com outras exposições, onde, em algum momento, por exemplo, Belém do Pará, a Federal do Belém do Pará tem um grande debré, um lindo debré, pintado de uma das vistas do Belém do Pará. Nós temos outros debrés no Itaú Cultural. Imagina você poder fazer uma visita monitorada em numa plataforma com 2 museus ao mesmo tempo, ou falando de 2 obras ao mesmo tempo, onde o educador vai falar do debré que está lá na Federal de Belém do Pará, na Federal do Pará, maravilhoso, lindo, enorme, e o debré que está no Itaú Cultural, ou mesmo o debré que está no Museu de Arte do Rio de Janeiro, ou o debré que está na Pinacoteca de São Paulo, onde você faz uma visita monitorada por várias instituições ao mesmo tempo, onde você acompanha o diálogo. Então, este hibridismo também se dará, por exemplo, no teatro. A gente já está se organizando para, quando abrirmos o teatro, quando abrirmos o espaço ligado a artes do palco, você possa naturalmente
ver um espetáculo no Itaú Cultural, mas também acompanhar pela internet, mas você fala, puxa, mas isso é meio óbvio, mas você poder acompanhar de múltiplos locais, onde você pode estar numa referência do público, mas você pode estar na bateria, né, ou numa cenografia de uma peça do lado de um móvel que está dentro do palco. Então, a possibilidade de você transitar entre o público e o olhar do artista neste hibridismo. Então, há uma multiplicidade de formas enormes. Por exemplo, a gente abriu um curso de História da Arte. Esse curso de História da Arte, Simone, seria no Itaú Cultural, para 80 pessoas, e a gente ia fazer uma circulação de ações pelo país desses cursos de História da Arte. A gente, quando chegou a pandemia, resolveu transferir esse curso de História da Arte para a internet. Abrimos as inscrições para 90 vagas e houve uma demanda imensa. O que a gente fez o curso aberto. Nós temos aulas com mais de 15 mil acessos, nós temos aulas com mais de 40 mil acessos. Então, quando a gente imaginou que um curso de História da Arte teria um número de acessos dessa monta? Nós temos um programa chamado, um programa de artes visuais para universitários no campo das artes visuais, que era sempre feito em São Paulo, tinha uma ou outra ação nacional, que agora vai ser todo virtual, e com a possibilidade do país participar mais intensamente, e a possibilidade de a gente ter professores também do país. Então, essa virtualidade, esse hibridismo, essa nacionalização, essa articulação entre o digital e o presencial é, de fato, uma explosão de possibilidades. Onde é o gargalo, onde o desafio, para eu terminar, é no backstage. O backstage perdeu energia nesse novo universo. Aquele backstage que atuava presencialmente, aquele backstage que cuidava, né, da cena, não a cena do ponto de vista do vídeo, da Eduardo, cena física, né? Então, desculpa isso te interromper. É de fato um desafio. Desculpa, eu fui muito além do que eu imaginava. O Zé Carlos ele precisa entrar porque ele ficou preso no engarrafamento. Eu queria chamar ele para participar aqui. Perdão por interromper a sua fala. Imagina, boa noite, seu secretário, Sérgio, boa noite, Eduardo, né? Doutor Eduardo Saron, Eduardo. Não foi só você que caiu, não, viu, Sérgio? Para ser verdade, eu fiquei preso, já viu falar, preso em engarrafamento de live. Não conseguia entrar todo mundo. Falei assim, não, deixa eu para o final, né? Mas, por favor, pode terminar, Eduardo. Não, é isso. Então, tem claro, vários desafios. Para terminar, a cultura, ela agrega, ela constrói vínculos, ela rompe os algoritmos, ela rompe os nichos do fake news. Então, estar presente é fundamental. Fazer vínculos presenciais é essencial. É isso que nos faz humanos, é isso que nos faz reconhecer o outro, e na medida que eu reconheço o outro, também reconheço a mim, e isso se dá de maneira potencial no olho, né? No conjunto do corpo, né? Na construção dessa dialética. Então, nós não vamos com a tecnologia e nós não podemos substituir o presencial. O que nós vamos e nós podemos e nós devemos é trabalhar cada vez mais neste hibridismo, ampliando as formas de acesso à cultura, ampliando as formas de troca, onde a democratização do acesso seja algo superado para a gente, de alguma forma, abraçar, por meio do uso intenso da tecnologia, inclusive, a democracia cultural. E parece que aí reside um grande e maravilhoso encontro de energias para a gente sair dessa pandemia ainda mais forte, ainda mais cheio de energias, e fazendo com que uma coisa seja reafirmada, que me parece algo também muito relevante nessa pandemia. É a afirmação de que nós só vamos nos salvar
se nós tivermos o grande guarda-chuva do conhecimento. E o grande guarda-chuva do conhecimento, né, por ter a vacina, por ter os protocolos, por ter medidas sanitárias adequadas diante do conhecimento acumulado na saúde e na ciência, mas o grande guarda-chuva do conhecimento reside na ciência, reside no ensino e reside na arte. Então, só isso nos salvará, né? Só isso nos acalentará. E me parece que a sociedade, em virtude deste drama que nós estamos vivendo, para pensar o quanto é importante o conhecimento. E, nesse sentido, a arte, né, que está nesse tripé, ao meu ver, do guarda-chuva do conhecimento, sai muito poderosa para, inclusive, oferecer algo que nós vamos viver lá na frente. Porque, imagine, a pandemia tem 3 momentos. O primeiro momento, do ponto de vista da saúde, né, é o momento de cuidar do Covid, daqueles que estão com o Covid. O segundo momento será o momento de cuidar das doenças crônicas, porque muitas das doenças crônicas deixaram de ser tratadas nesse momento, né? Porque os hospitais, o sistema de saúde, todo se voltou para cuidar do Covid. E aqueles que não tinham Covid, estavam com alguma coisa, estavam tratando de maneira mais prolongada, também se segurou para não ir no hospital. Então, o segundo momento será o momento das explosões das doenças crônicas que ficaram represadas em virtude do Covid. E o terceiro momento, eu acho que aí, mais uma vez, o conhecimento se abarca e a arte, a cultura é chamada a falar alto sobre isso, será o momento das doenças mentais. Vejam, a OMS acaba de soltar uma grande pesquisa dizendo que 20% dos adolescentes terão algum tipo de repercussão mental negativa em virtude deste momento. Os adolescentes, só os adolescentes. Imagine o conjunto da população. Mas, viu, Sarão, imagina o quanto a arte e a cultura pode oferecer para acalentar esses que estão com algum tipo de questão mental, de questão de saúde mental. Então, nós vamos ser chamados ainda mais, e nós temos exemplos maravilhosos, inclusive com pesquisas pelo mundo afora, que retratam o quanto arte e cultura é um belíssimo remédio, é um belíssimo ingrediente para combater a ansiedade, para combater a angústia, para combater esses motores do que será essa terceira onda. Enfim. Aliás, até aproveitar, né, até a sua fala, e aí eu pergunto para o Sérgio. Sérgio, o quanto São Paulo, mas o Brasil, né, o quanto nós estamos realmente preparados, né, para que a gente possa, com a tecnologia, né, trabalhar esse momento que, para dizer a verdade, se a cultura hoje, né, ela passa por um momento de reafirmação, por outro lado, a gente está falando aqui de tecnologia, o que se vislumbra hoje a nível mundial são oportunidades imensas, são oportunidades, né, enormes para um país como o nosso, que tem no seu DNA a coisa do empreendedorismo. E quando eu me lembro que na pesquisa de tecnologia, eu pensei em olhar muito a questão da tecnologia como ferramenta para a cultura. Né? A ideia inicial, como nas minhas pesquisas preliminares, era a tecnologia como ferramenta para a cultura, para que a gente possa transportar a cultura de uma determinada forma, mas quando à medida que quanto mais eu estudava, mais eu pesquisava, mais eu via que tecnologia transporta para comportamento. E aí, na mudança de cultura, falei, uau, é uma coisa muito maior. Aonde nós estamos nisso tudo? Né? E onde o Estado de São Paulo, né, está como vanguarda? Né? A gente gostaria realmente de ouvi-lo nesse sentido. E fica à vontade, né? Seja bem-vindo. Não, tranquilo. Bom, boa noite a todos. Eu estava aqui ouvindo atentamente o Saron quando tive aquele pequeno acidente que o cachorro derrubou o computador e desmontou toda a estrutura aqui. Enfim, é um elemento de imponderável que fica circulando livremente aqui na casa. Sim. E, eventualmente, acidentes acontecem, né? Mas, enfim, peço desculpas aí a vocês e a todos. Faz parte. Mas, enfim, bom, vamos lá.
toda crise encerra em si um grande potencial de oportunidades, né? E oportunidades significam também transformações possíveis. E o lado B da crise gerada pela pandemia, que com a superação da crise tende a se tornar o lado A, é justamente o boom da oferta cultural por meio da internet e o uso das tecnologias digitais de maneira muito acelerada e crescente como meios de distribuição, de difusão de conteúdos e criações e meios de acesso a tudo isso aí que já estava e depois, com a crise, ainda mais se tornou disponível, né? Enfim, então esse é o lado mais positivo que a gente pode observar nessa crise toda que estamos ainda passando, né? Acho que, de um lado, houve uma ampliação gigantesca da oferta cultural na internet e uma diversificação também muito grande nesse período e tudo de forma muito rápida, muito acelerada. Nós tivemos também o desenvolvimento muito rápido, muito acelerado de novas tecnologias, novas ferramentas, novos instrumentos que vieram junto, quer dizer, nada como a demanda para gerar oferta, né? Enfim, então, coisas que não estavam disponíveis antes da crise passaram a estar, considerando aí esse aumento da demanda por arte, por cultura, por criatividade online, né? Então, esse é um lado, e o outro lado importantíssimo, né, que tem tudo a ver com esse, é justamente o fato de que as pessoas estão desenvolvendo de forma também rápida e acelerada o hábito de fruir, de consumir cultura por meios virtuais, por meios digitais. E a gente sabe que a fruição cultural ela realmente funciona como um hábito, né? Então, à medida que você desenvolve e consolida esse hábito, você vai fruindo e consumindo mais cultura. Ler é um hábito, ir a exposições é um hábito, ir ao cinema é um hábito, ao teatro, etc., né? E agora as pessoas foram forçadas, compelidas, por estarem em casa, por terem mais tempo disponível, a buscar arte, cultura, bens, serviços, experiências culturais, obras online, e isso acabou também gerando um hábito. Eu li recentemente um estudo muito interessante de uma consultoria que faz uma estimativa de que, nesse período de 5 meses de crise da pandemia, de quarentena, a questão da cultura online se acelerou em 6 anos. Ou seja, a gente chegou a um patamar de oferta de cultura online e de consumo de cultura online, de hábito de consumo de cultura online, que muito provavelmente nós só chegaríamos, segundo a estimativa dessa consultoria, daqui a 6 anos. Então, ou seja, lembrando lá aquela máxima, né, do Juscelino, né, 50 anos em 5, nós aqui tivemos 6 anos em 5 meses nesse aspecto. E aqui, no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, nós experimentamos isso muito diretamente, né? Nós já vínhamos desenvolvendo, isso era algo que já estava no nosso planejamento, a ampliação dos nossos programas e ações de difusão cultural para o online. Nós aqui temos quase 60 instituições culturais no nosso ecossistema do Estado de São Paulo, são instituições importantíssimas, museus,
centros culturais, corpos artísticos, fábricas de cultura, oficinas culturais, enfim. E essas instituições, em 2019, elas alcançaram, com as suas ações, com os seus programas, um público presencial de 11 milhões de pessoas. E nós, claro, já vínhamos disponibilizando alguns conteúdos por meio dos portais, das redes sociais, dessas instituições e também da secretaria, mas ainda de maneira muito tímida e incipiente, né? Mas nós tínhamos colocado no nosso planejamento estratégico, de um lado, criar uma plataforma de streaming e de vídeo por demanda voltada para a difusão de conteúdos culturais de grande relevância e diversidade, e também de intensificar a difusão online por meio dos demais programas e ações. E aí, com a quarentena e a necessidade de encerrar temporariamente o funcionamento dessas instituições e também interromper os programas e ações da secretaria, então nós aceleramos esse processo. Então, algo que no nosso planejamento estava previsto para 2021 acabou acontecendo de maneira muito rápida, né? Então, logo na primeira reunião que eu fiz com as nossas instituições culturais, os seus dirigentes, após a interrupção das atividades, dos serviços, eu dei a eles essa diretriz: olha, vamos com força total para o online, vamos continuar desenvolvendo as nossas atividades, mas disponibilizando os conteúdos online. E iniciamos o processo de construção da plataforma que eu mencionei. De maneira que, já no dia 20 de abril, nós conseguimos botar essa plataforma no ar. Ela se chama Cultura em Casa, pode ser acessada pelo endereço www.culturaemcasa.com.br e em 4 meses de funcionamento, portanto, de 20 de abril a 19, né, de agosto, nós conseguimos disponibilizar 1.000 conteúdos, entre concertos, shows, óperas, visitas guiadas a museus, filmes, séries, etc. Conteúdos esses oriundos das nossas instituições culturais e também licenciados de artistas e produtores independentes. Então, a plataforma também se tornou um mecanismo de geração de renda e de visibilidade para a produção cultural. Mas eu dizia, em relação aos resultados, né, disponibilizamos 1.000 conteúdos nesse período, e esses 1.000 conteúdos foram visualizados 1.500.000 vezes e tiveram uma audiência de 575 mil usuários únicos. E aí, o que é mais interessante, pessoas de todas as regiões de São Paulo, de todos os 645 municípios do estado, de todos os demais estados brasileiros e de quase 200 países. Então, a gente vê aí a força, a potência da difusão cultural online, né? Enfim, essa plataforma foi uma iniciativa, eu diria, muito vitoriosa, e aí nós passamos a concentrar as nossas ações, atividades neste período, as ações e atividades que são voltadas para o público, na plataforma e nos demais canais da Secretaria e das suas instituições na internet, né? Fizemos agora, por exemplo, nesse último final de semana, a primeira virada cultural online de São Paulo. A Virada SP é um dos nossos programas. Nós, este ano, faríamos 18 viradas e, obviamente, tivemos que suspender as viradas presenciais. Hoje não é possível, não sabemos quando será. E aí decidimos passar a fazer as viradas online. Fizemos esta primeira virada SP online agora, neste final de semana. Tivemos 13 horas de programação cultural contínua por meio da plataforma Cultura em Casa,
E os conteúdos todos que foram sendo exibidos tiveram, durante a transmissão, 100 mil visualizações. E agora, esses conteúdos estão disponíveis para exibição por demanda. Quer dizer, tudo que entra na plataforma, nós fazemos uma exibição ao vivo e depois o conteúdo fica lá para ser visto quando as pessoas puderem, né? Enfim, então eu acho que é um exemplo, né, do que é possível fazer e de como realmente a difusão cultural online e o acesso à cultura online, como isso teve um boom e é algo extremamente positivo, né? Basta pensar, quer dizer, nós temos aqui a OSESP, né, a nossa Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, é uma das 20 melhores orquestras do mundo, né? Tem uma reputação gigantesca, e nós fazemos 80 concertos por ano da OSESP aqui na nossa Sala São Paulo, que tem uma capacidade para 1.500 espectadores. Todos esses concertos lotados sempre, né? Então, nós temos a capacidade de atingir este público. É bastante gente, é muito significativo, mas ainda assim fica restrito a quem está aqui na capital e quem consegue os ingressos. Agora, toda a programação da OSESP passa a acontecer online também, atingindo um público muito maior, de maneira que assim o cidadão de Ilha Solteira, que é um município que é do estado de São Paulo, mas está a cerca de 11 horas de carro da capital, o cidadão de Ilha Solteira finalmente pode ter acesso à OSESP de maneira online, né? Agora, em setembro, nós vamos fazer a abertura da temporada de outro corpo artístico da Secretaria, que é a SP Companhia de Dança, que também é uma das principais companhias de dança do nosso país e da América Latina, e vamos fazer também pela primeira vez com a transmissão online, né, a partir do Teatro Sérgio Cardoso. Não teremos público, não teremos plateia, mas teremos a transmissão online. As pessoas poderão, então, assistir a SP Companhia de Dança, certamente um público muito maior do que aquelas 900 pessoas que estariam lá no Sérgio Cardoso. E nós adotamos a estratégia que o Saron mencionou, né? Que eu penso também que é o futuro do entretenimento, da arte, da cultura, né? Que é tudo passar a ser híbrido, ou seja, presencial e online. Claro que nós poderemos ter algumas coisas especificamente presenciais e outras especificamente online, mas quase tudo será híbrido. Então, nós já incorporamos isso ao nosso planejamento para 2021 e vamos começar em janeiro com a 51ª edição do Festival de Campos do Jordão, que é o maior festival de música clássica da América Latina. Esta edição deveria ter acontecido agora em julho. Nós decidimos adiá-la para janeiro, então, em vez de ser um festival de inverno, será um festival de verão, e será, então, o nosso primeiro evento híbrido, né? O evento acontecerá presencialmente e todas as atividades, 100% das atividades do festival, serão compartilhadas, exibidas online, atingindo certamente um público infinitamente maior, fazendo o melhor da música clássica brasileira e internacional chegar a uma audiência imensa no restante do estado, no restante do país e no mundo. Enfim, então acho que produzimos aqui um bom exemplo. Agora nós estamos, inclusive, disponibilizando a plataforma para outros estados. Acho que eu não tinha comentado isso com você, Saron, mas já fechamos uma parceria com o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul e com o Espírito Santo, e vamos disponibilizar na plataforma conteúdos gerados a partir de programas e ações das secretarias estaduais de cultura desses 3 estados, e obviamente vamos ampliar para o restante do país, né? Quer dizer, a ideia é consolidar essa plataforma como uma plataforma de cultura online,
com muito conteúdo de São Paulo, mas conteúdo de outros estados brasileiros também. Eu penso que aceleramos muito, isso é muito positivo e isso fortalece muito a nossa cultura. Eu tenho visto muitos artistas, muitos grupos, companhias, instituições fazendo este movimento. Agora é possível você, inclusive, monetizar esses conteúdos por meio de plataformas como Simpla, Ingresse e outras, né? E isso é algo que veio para ficar e que se intensificará cada vez mais e terá outros desdobramentos com realidade virtual, com realidade aumentada, com, enfim, outras tecnologias que se incorporarão a esse repertório da arte online. Seu microfone. Pronto, agora tá ok. Eu estava achando que o problema era comigo, que só eu não estava ouvindo. Mas... Eu falei, não, porque agora nós vamos entrar aqui, inclusive, com os participantes, com as participações especiais, até que a gente realmente agradece. Eu me lembro, Sarão, que teve uma live sua que eu vi, né, que você falava muito de métrica. E aí nós trouxemos uma pessoa para falar que esse negócio, que o Congresso, a cultura, é métrica, mas aí isso deixa para falar. Vamos trazer também uma pessoa para falar da coisa... esse mundo maravilhoso, animação, game, o que é cultura, o que é ferramenta, o que é canal, né? E, por fim, uma pessoa que vem nós estamos aqui com o estado de São Paulo e abrimos com o Rio, e é Rio 2020, né? Não poderíamos deixar de trazer uma pessoa que passou pela cultura de lá e passou também pela Secretaria de Grandes Eventos. Mas aí a apresentação fica por conta da Simone, né, Simone? Pode chamar, por favor. Isso, gente. Para enriquecer ainda mais nosso debate, vamos chamar nossas participações especiais, né? Primeiramente, a Renata Lípia, que é mestranda em Ciências da Comunicação, pesquisadora da cultura Big Data, especialista em informação da cultura pelo Centro de Estudos Latino-Americanos da USP. Bem-vinda, Renata. Obrigada. Vamos chamar também o Felipe Marlon. Ele é o CEO da PushStart, startup de conteúdo interativo e representante da Abra Games. Bem-vindo, Felipe. Obrigada pela participação. E concluindo aqui com o Juan Lira, para trazer a sua contribuição para o debate, ex-secretário estadual de Grandes Eventos e ex-secretário estadual da Cultura aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Juan. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sérgio. Fala, Juan. Bom contar com vocês aqui para enriquecer esse debate. A ideia... Boa noite a todos. E a ideia, nós vamos até começar com a Renata, né? E aí, para dizer a verdade, o debate está feito. Agora é todos com todos. E até o convite veio da Renata, né? Que a inspiração veio de uma live que eu vi até o Eduardo Saron, que falava de métrica. E eu comentava, né? Falei assim, o Congresso ele nasce com a ideia de trazer para um espaço, né? Para o mesmo espaço, toda a cultura do Brasil. E para que a gente possa debater a nível nacional, com as peculiaridades, mas nacional. Mas a gente precisa... Só que vai ter tanto trânsito de informação e a gente vai precisar da leitura para isso. E a leitura, através da leitura, a gente consegue ter um denominador comum, que é nesse denominador que a gente transita, talvez com a informação. Mas como fazer isso? Né? E aí a Renata, falei, Renata, você consegue explicar para a gente como é que a gente pode... Eu sei que esse negócio é um Big Data, mas como incorporar esse processo? Bom, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com companhias tão ilustres, tão especiais, né? Eu já fui antecipadamente apresentada, então eu sou pesquisadora de Big Data, cultura. Isso é parte da minha pesquisa lá na ECA, né? Capitaneada pelo professor Vinícius Romanini. Eu faço parte também de um grupo de estudos de semiótica, Big Data e comunicação. Então, esse tema da cultura, da educação, da tecnologia, ele perpassa a minha pesquisa.
como o próprio secretário falou, cultura a gente entende a partir de um conjunto de hábitos, de códigos, de valores compartilhados por uma sociedade, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente já consegue entender que a nossa vida em rede, e ainda mais a partir dessas falas do Eduardo, do secretário, a gente começa a entender da importância da introjeção desses dispositivos conectados em rede na nossa vida, né? E aí consegue entender como o nosso cotidiano ele é traduzido dentro desses ambientes em rede. Então, quando a gente pensa na nossa interação social, a gente está falando justamente da nossa cultura conectada e interconectada, e agora conectada online, ubiquamente, né, no palavrão acadêmico, ou seja, é possível que você esteja online em diversos lugares, e diversas, né, não precisando estar em lugares físicos. Então, é possível contabilizar um número assombroso, né, de vestígio em rede. Ou seja, né, a Renata que está aqui agora participando da conversa com vocês foi a Renata que deu um like há 10 minutos atrás num post do Instagram ou no Facebook e assim por diante. Então, esse volume, não só a respeito da Renata, mas de uma determinada comunidade, gera um volume muito, muito grande a respeito destes comportamentos. E esse volume enorme, a gente dá o nome de Big Data, enfim. E ele precisa ser caracterizado de uma determinada forma, né? A gente está falando desses dados que tem um processamento muito veloz, que tem uma variedade muito grande e que tem um volume, esse tal desse volume assombroso. Então, quando a gente fala só da Renata, desse comportamento em rede, a gente talvez não tenha essa impressão, mas quando a gente pensa num coletivo, quando a gente pensa na sociedade, no mundo, isso vira realmente uma avalanche de informações. E é disso que a gente está falando necessariamente, né? Então, quando a gente pensa nos detentores da tecnologia para identificar estes dados, para identificar o comportamento da Renata, ou de quem quer que seja que esteja integrado nessas plataformas, a gente está dizendo que essas companhias ou que essas empresas têm um poder de predição do nosso comportamento. Então, é tão importante estudar o Big Data a partir dessa perspectiva de quem tem o poder de vislumbrar esse comportamento tem também um poder de dar próximos passos a respeito de um determinado direcionamento comportamental, político, econômico, enfim, né, perpassa uma série, né, de ambientes que têm impacto na nossa vida cotidiana, real, material, e a gente até costuma dizer que já não dá mais para dizer que essa vida, esse ambiente virtual não trata da nossa vida real. Estamos aqui presentes realmente, né, a partir de uma sala virtual, mas estamos aqui reunindo, conversando e trocando ideias a respeito dessa nossa realidade, né? Inclusive, Eduardo pontuou uma série de novas práticas, né, do Itaú Cultural, o secretário dizendo, inclusive, da USESP. Uma dessas lives fui eu que fiz, eu fiz a live sobre a Sala São Paulo. Então, e foi muito bacana ver como é possível essa interação e como ela representa, assim, um ponto muito importante do nosso convívio cotidiano, e agora em tempos de pandemia é até muito mais complicado de pontuar. Mas eu acho que, e aí perpassando pelo motivo pelo qual, inclusive, eu fui chamada, e eu acho que tem muito a ver com todo o Congresso, eu estava ouvindo a live anterior a essa, né? Inclusive uma fala brilhante da Pituca Niromi, dizendo sobre a importância da gente pensar todas essas nossas lógicas, e ela falava da educação, e eu amplio para a educação, para o nosso comportamento, para o nosso pensar científico, pensado a partir da epistemologia do Sul, que soa como um palavrão ou uma coisa pouco conhecida, mas que na prática significa a gente pensar esse entendimento de rede, esse comportamento, de forma que a gente leve em conta as nossas necessidades desse sul global, não o sul geográfico, mas esse sul que se identifica com uma formação histórica muito comum, muito parecida, com
particularidades, e aí a gente não pode pensar num sul, a gente fala de SUS do mundo, né? Pensando que a gente tem tanta diversidade, e a ideia é que a gente possa construir, a partir de uma literacia de dados, ou seja, da alfabetização para os meios, da alfabetização para a interpretação desses meios, para uma atividade autônoma que resguarde diversidade em rede, a gente precisa pensar nessa interpretação dos dados de forma cultural, mas levando em conta aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento enquanto brasileiros, enquanto sul-americanos, enquanto essa rede possível de ampliar horizontalmente e fortalecer esse esteio e fazer com que a gente garanta, de fato, um uso responsável, ético e produtivo no sentido não do lucro apenas, que eu entendo que seja uma coisa importante, mas que seja fundamental da gente manter a nossa diversidade e representatividade no mundo virtual, no mundo digital. Acho que é isso, não vou me alongar muito, tem muita gente para conversar e debater, né? Tá sem som, Simone? Tem que habilitar o seu som. Obrigada, Renata, pela participação. A gente fica tirando e botando som, né? Aí esquece, não entra a microfonia. Pela sua participação, muito rica. Agradeço bastante. Felipe, eu queria chamar você agora para fazer a sua participação aqui, né? E já deixar uma questão, né? Game é ferramenta, comportamento, expressão de uma nova cultura. É tudo isso. O que você tem para dizer para a gente? Tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Felipe, sou da Push Start, né? Somos um estúdio de gamificação aqui de São Paulo, capital, aqui no coração da Lapa, né? Hoje estamos remotos, mas somos aqui de São Paulo e também sou membro da Abra Games, que junta as mais diferentes empresas de games do Brasil. Eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que game é até muito mais, né? A gente sabe que games, eles podem ser utilizados nas mais diferentes esferas, para educação, para saúde, e é claro que entretenimento, né? Então, acho que game pode ter essas mais diferentes esferas que a gente conhece. Falando um pouco mais, assim, sobre a questão de games, de gamificação, até um pouquinho da história do próprio trabalho que a gente realiza dentro da Push Start, né? A gente nasceu com um coração de gamificação, que é um conceito que cada vez mais se aplica, acho que com tudo que o Sauron falou, que o Saleitão comentaram, de essa questão que a gente está vivendo nesse mundo híbrido, o conceito de gamificação é exatamente esse, né? Quando a gente fala de games, é que a gente conhece aquele jogo clássico que a gente joga, mas toda essa ideia de game design, ela pode ser aplicada no mundo real também, né? Nessa mescla do real com o digital. Então, na Push Start, a gente já criou jogos, por exemplo, que a criança come frutas e legumes no mundo real e evolui no mundo virtual. Né? A gente agora está trabalhando num de finanças para criança, então como é que a gente pode falar de dinheiro, de cartão, que é um conceito digital também, dessa questão híbrida, né? Então, os jogos permitem muito isso, né? A gente acabou de lançar, agora também durante a pandemia, um projeto chamado Ao Animal Esconde-Esconde, que a gente fala de natureza para as crianças. Então, a gente tem uma animação que inspira, a gente tem um jogo que a criança pode participar, existe uma rede social ali que a gente faz conteúdos para os pais, então você consegue trabalhar as mais diferentes plataformas nessas diferentes linguagens para a gente conseguir fazer isso. Então, acho que é um ecossistema muito rico. Quando a gente fala de entretenimento, então é muito mais vasto, acho que todo mundo a gente conhece, mas assim, a produção brasileira é muito rica. Somente de ontem para hoje, né, existe um grupo que se compartilha as criações brasileiras, eu até anotei aqui, por exemplo, o Estúdio Flut, tá lançando o jogo Cobra Kai, que é inspirado na série de Karate Kid. O pessoal da Mad Mimic tá lançando o Dandy Ace. O pessoal da Con lançou Vamos Brincar de Cozinhar. O Edel Earth da Sunland, The Path of Kalido da Final Boss. Isso tudo de ontem para hoje que eu puxei aqui. São diferentes estúdios de diferentes lugares do Brasil lançando conteúdos, né? Então, essa linguagem, acho que tem um ponto interessante, é que ela viaja muito bem, né? Quando a gente está falando de games, desses tipos de conteúdo, eles conseguem viajar. Por isso que muitos estúdios brasileiros têm uma vocação natural, às vezes até do jogo acontece lá fora, depois ele vem aqui para dentro, né? A gente já acaba pensando de um jeito global, né?
nós, como Push Start, a gente tem esse balance, né? A gente gosta muito de trabalhar próximo desse universo infantil, como eu falei, e propondo jogos, às vezes, de impacto, como eu falei, de alimentação. Agora a gente falou de natureza, depois a gente vai falar de finanças, né? A gente vê o jogo como uma ferramenta, né, bem natural, mas a gente também já trabalhou com grandes empresas que fazem conteúdo como a Disney, como grandes empresas no Brasil também criando jogos. Você consegue trafegar. Então, hoje, no meio da pandemia, surgiram muitas oportunidades nesse sentido. Não só porque o consumo aumentou bastante dessas tecnologias, mas como foi esse empurrão dos 6 anos em 5 meses. A gente também começou a ser muito demandado de estar fazendo mais criações para esses ambientes de lives, esses ambientes híbridos, ambientes corporativos que precisam contar também seus conteúdos, fazer suas capacitações, e a tecnologia entra nesse aspecto. Então, você percebe que é um ambiente muito rico, é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada. Né? E é obviamente, né, game é uma linguagem como animação, projetos multiplataforma, é cultura. Então, a gente vê essas diferentes histórias sendo contadas, né? Acho que existe um estúdio chamado Árvore, que fez uma história em realidade virtual chamada A Linha, que está na final do Emmy agora, né? Então, assim, é uma história totalmente paulistana. No Big Festival, que é um grande festival de games independente que acontece aqui em São Paulo, que teve até uma edição virtual recentemente, tivemos um caso de um jogo chamado Rune Queen, que é Os Caminhos da Jiboia, que contava lendas do povo indígena, né? Feito por um antropólogo. Então, você vê que é possível. Né? Assim, a gente está falando muito de Brasil, a gente está falando de mundo. A gente está falando de entretenimento, a gente está falando de educação. É óbvio que é um setor que, assim, com tudo isso que está acontecendo, há uma grande impulsão pelo consumo, por tudo isso que a gente está vendo evoluindo, as pessoas estão jogando. A questão das escolas, né, que tiveram que se digitalizar, né? Então, a gente já trabalhou, por exemplo, criando mais de 100 jogos de matemática para o mercado norte-americano, assim, né? Ensinando matemática de um jeito visual. Né? Então, agora, com toda essa inserção digital, novas ferramentas, novas tecnologias vão surgir. Mas, óbvio que também é bem desafiador, né? Você criar um jogo demanda bastante tempo, demanda bastante trabalho, né? Então, a gente tem essa mescla, né, com o mercado, mas tem vários programas, até complementando aqui também. Por exemplo, esse projeto do All Animal Esconde-Esconde que a gente fez foi junto com o governo do estado de São Paulo, via o PROAC, que é um programa que incentiva esse tipo de criação, e junto com a Prefeitura de São Paulo e a SP Cine auxiliando na comercialização. Então, você vê que, assim, são programas importantíssimos, que até teve um estímulo para a gente antecipar o lançamento, né? A gente até acelerou o processo para colocar no ar o quanto antes, mas, assim, o jogo já vinha sendo construído desde o ano passado, por exemplo, né? Então, não é que você também consegue, assim, fazer, dependendo do que você está fazendo, tem soluções mais rápidas, soluções mais complexas, mas é possível você contar as mais diferentes histórias para os mais diferentes públicos, como eu falei aqui, desde jogos ali para criança, como jogos para séries adultas, jogos para o Brasil, jogos para o mundo. Então, acho que essa é a grande graça, e a gente tem diversos estúdios no Brasil inteiro. Eu sei que quando eu estou falando aqui, eu estou falando como a Bra Games e falando também de todos os estúdios que acontecem, é super legal ver tanto essa brasilidade que a gente consegue levar em qualquer projeto, como também nos profissionais que participam disso, né? A gente tem profissionais, até dentro da Push Start, mesmo sendo em São Paulo, profissionais que vieram de outras regiões do Brasil, né? Acho que é super legal, temos pessoas do Sul, pessoas do Norte, pessoas do Nordeste, assim, é super legal você ver das mais diferentes formações. Acho que isso também é legal, né? Quando a gente fala também dessa indústria criativa, desse tipo de criação, quando você fala de um processo como esse, envolve diferentes talentos, né? Desde você escrever um roteiro, você produzir uma arte, uma animação, programar essa tecnologia, é uma área muito multidisciplinar. E a gente sabe que tem muito espaço, por tudo na Sertão Global, de ser uma ponta importante como negócio aqui no Brasil, uma coisa que dá para crescer ainda muito mais, e acho que eu sou muito feliz de estar sendo parte disso, e também ter tantas empresas parceiras que constroem e enriquecem, como eu falei, só de ontem para hoje, a quantidade de anúncios novos que a gente já teve. Então, é um ambiente muito rico, e seja pelo game como entretenimento, como educação, ou a gamificação, que é toda essa técnica que a gente comentou de misturar o mundo real com o virtual, que pode fazer imersivo, essa técnica da gente trazer, também é um outro espaço que os games, essa técnica, permitem a gente fazer também, e levar muito mais inovação, e contar histórias, fazer cultura desses diferentes jeitos. Bacana. Obrigada, Felipe. Valeu, muito obrigado. Legal sua contribuição, assim, muito rica. Vamos chamar agora o Juan Lira? E Juan,
falou de métrica, falou de gamificação, falou de tecnologia, né? Você que foi secretário da Cultura, né? E grandes eventos do Rio, né? E o Rio estava embarcando essas ferramentas? Como está o Rio para embarcar essas ferramentas? Até, inclusive, eu me recordo que tem um outro projeto nosso, que é o Fórum Cultura Mais Diversidade, voltado para a inclusão de mulher, negro, PCD, LGBT, 50+. Agora, migrantes e refugiados, que foi o nosso último pilar, e esse ano vamos incluir indígenas também, né? Era presencial, vai ser agora em dezembro virtual, né? Em formato de lives. A gente bateu muito lá atrás para que, nesse contexto de inclusão, né, o Rio pudesse ter o seu polo de produção de games e formação de gamers, né, como, né, cidade criativa, né? E a gente vê com muito bons olhos, dentro do espírito de criatividade que o Carioca tem, né? Então, eu até gostaria que você avançasse a partir daí, né? Como é que você enxerga, então, todas essas ferramentas, todo esse contexto, e agora, claro, no momento de pandemia, que né, até como o Felipe falou, né, um momento assim que está transbordando de oportunidades, né, diante do que possa ter, né, com relação à questão de pandemia. Até o Saron comentou de vários exemplos, o próprio, né, secretário, né, o Sérgio. Bom, primeiro, boa noite a todos. Simone, meu amigo Sérgio, bom te ver. Zé Carlos, Felipe, Renata, Eduardo. Os comentários aqui foram todos excelentes, né? Eu acredito, vou tentar dar uma visão não só aqui da nossa realidade no Rio de Janeiro, não só a nível de cidade, mas a nível de estado também, mas por uma ótica que eu acreditei enquanto eu tive a oportunidade de ter sido secretário de Cultura aqui do estado do Rio e Economia Criativa, e como eu enxergo tecnologia e cultura como fortes vetores de desenvolvimento, não só a nível estadual aqui no Rio, mas a nível nacional também. Eu acredito que, com a experiência que a gente teve aqui, trazendo, por exemplo, a economia criativa, que vem dando essa base mais digital, mais inclusiva, entendendo e mapeando todas as novas ferramentas culturais que não só o carioca, mas o fluminense, mas o brasileiro, ele criativamente, instintivamente já coloca, né, no seu dia a dia. A economia criativa ela vem dando uma oportunidade para que a gente possa ampliar essas tecnologias e colocar isso como mais uma ferramenta de acesso ao desenvolvimento local. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo já específico que o Zé Carlos comentou sobre inclusão, principalmente de pessoas, às vezes, de realidades sociais menos favorecidas, que foi aqui no Rio de Janeiro, ano passado, um projeto que a gente inaugurou, que foi o Afro Games, que era um projeto do governo do estado do Rio, em parceria com a Oi e o AfroReg, em que a gente criou o primeiro centro de formação de atletas de esportes e programadores digitais de jogos eletrônicos em favela no mundo, né? É um projeto que acontece no meio da favela do Vigário Geral, em que a gente selecionou durante 6 meses uma turma de aproximadamente 100 a 120 alunos. Se eu não me engano, a faixa etária era de 11 a 17 anos, era nessa faixa etária, e os alunos tinham acesso não só a aulas de inglês, aulas de música e também aulas de programação. Então, o aluno saía dali ou já como um possível atleta, né? E hoje a gente também, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que se preocupar bastante com essa questão da inclusão, porque se a gente não tiver essa preocupação, infelizmente a gente conhece a realidade, não só no Rio, mas em outros locais em que a gente vê uma tendência, né, da diversidade sendo 90% de uma classe e a outra não sendo tão abraçada. Então a gente decidiu democratizar esse acesso, levando o esporte, levando, né, essa capacidade de criação para dentro da favela, e todos esses alunos, depois de 6 meses, todos saíram, né, já ou com ofertas de emprego, de programas de jovens aprendizes em grandes empresas de tecnologia, ou de institutos e empresas também, né, de programação,
E também saímos com uma equipe aí, né, que a gente não vê tanta equipes de pessoas de comunidade ou de favelas disputando esses campeonatos, e que uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, a gente também patrocinou no passado a Game XP, acho que muitos daqui devem conhecer, né, foi o maior evento de games da América Latina e vem crescendo cada vez mais, e foi uma grande fonte de inspiração para que a gente pudesse cada vez mais abraçar esse instituto do Afrogames, porque a gente não via nenhuma equipe competitiva, por exemplo, vindo da favela, né? E então, se a gente não tomar cuidado com políticas públicas que alinhem inclusão, né, democratização do acesso à tecnologia, a partir do momento que a cultura ela se moderniza com a inclusão digital, a gente também tem que tomar cuidado de incluir o acesso a pessoas que ainda não têm esse acesso digital. Senão a cultura se moderniza, mas infelizmente ela vai excluir, se a gente não tiver políticas públicas de inclusão social. E é essa preocupação que a gente teve de poder aliar. Porque hoje, esse jovem ele está totalmente antenado, e o que falta muitas das vezes é uma oportunidade para ele estar crescendo junto com essas tecnologias que cada vez mais aparecem no mercado, que são altamente assim, benéficas para o setor cultural como um todo. E não só isso, eu acredito também que essas tecnologias que vêm surgindo, vou dar um outro exemplo também, a gente tinha uma incubadora aqui no Rio de Janeiro, que se chamava Rio Criativo, em que anualmente a gente incubava cerca de 45 a 47 startups na área cultural, mas todas voltadas para a área da tecnologia, em que a gente dava todo o treinamento, toda a capacitação, fazia uma variação geográfica, uma variação também social, e a gente ajudava esse jovem a poder empreender, culturalmente falando, mas com ferramentas tecnológicas cada vez mais preparadas para esse momento que a gente vive hoje. E eu creio que o momento da pandemia, ela trouxe esse reflexo cada vez mais nítido, que, sem cultura nós não somos ninguém, né? Imagina todo mundo dentro da sua casa, sem uma live para poder assistir, por exemplo, ou sem um conteúdo audiovisual de alguma plataforma de streaming, ou assistir uma orquestra do Teatro Municipal, ou uma orquestra da OSESP e de diversos outros lugares. Então, a gente viu o quanto é importante, né, a cultura no dia a dia das pessoas. E isso cada vez mais fortalece o diálogo que a gente tem a partir do momento que a gente inclui as ferramentas digitais no debate cultural. A gente começa a fazer pressão para que os orçamentos, né, no setor cultural, não só a nível nacional, mas a nível estadual, possam ser cada vez mais prioritários, cada vez mais robustos. Vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Aí é uma crítica construtiva. Eu acho um absurdo um orçamento de um setor cultural num estado como o Rio de Janeiro ser de menos de 1%, né? E enquanto a gente começa a mostrar, e aí eu tenho que parabenizar aqui o trabalho que o secretário Sérgio já vinha fazendo no Ministério da Cultura com a economia criativa, e a gente comentou muito disso numa reunião que a gente fez em Brasília, sobre construção de indicadores para construção de contas satélites, para cada vez mais a gente poder ter a cultura aliada à tecnologia, né, e planejamento e gestão, a gente consegue mostrar o peso da indústria cultural. Né? E por que eu falo de indústria cultural? Indústria cultural porque a gente precisa batalhar por orçamentos mais robustos, assim como qualquer outra indústria, né? Independente dos objetivos que são diferentes. A cultura ela tem o seu lado do desenvolvimento humano muito bem estruturado, mas, infelizmente, o lado pela ótica do desenvolvimento econômico para gerar desenvolvimento social, ela ainda está caminhando. E eu acredito que a tecnologia ela vem reforçando esse discurso para que a gente possa ter orçamentos mais robustos, para que cada vez mais a gente invista em cultura e tecnologia e a gente possa dar mais acesso à população, para não só ter acesso a conteúdos variáveis, que, como foi bem falado aqui, talvez muitas pessoas não tenham oportunidade de assistir uma orquestra num teatro municipal ou na sala OSESP, mas com acesso de rede streaming, a gente pode estar aí passando esse conteúdo para esse Brasil inteiro. E por que não a gente começar a popularizar o acesso da cultura erudita, de culturas clássicas, para pessoas que às vezes simplesmente não se identificam porque não têm acesso, né? Vou dar um exemplo, a gente fazia um programa aqui no Rio de Janeiro, que era o Teatro Municipal R$1 aos domingos, a fila, o Sérgio conhece bem esse programa, a fila dava volta no quarteirão, né? Então a população gosta.
A questão é o acesso, e a cultura e a tecnologia ela vem com esse aspecto de inclusão, de democratização do acesso. E, cada vez mais que se inclui, que a gente democratiza o acesso, a gente mostra a prioridade que o setor cultural tem numa sociedade, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja no Brasil inteiro. E a gente tem que cada vez mais entrar e apostar nisso como ferramenta de desenvolvimento para que a cultura seja o grande vetor no pós-pandemia de retomada do desenvolvimento econômico e social dos estados. Se a gente colocar cada cidade investindo culturalmente e aliada à tecnologia com a sua vocação natural, assim como São Paulo tem, assim como o Rio de Janeiro tem, eu tenho certeza que a gente tem uma grande oportunidade de mudar a matriz de desenvolvimento, a matriz de geração de emprego e renda através do setor cultural. A gente tem uma oportunidade de ouro se a gente alinhar esse pensamento de políticas públicas sérias no setor público, que o setor privado abrace cada vez mais, né, iniciativas e projetos culturais e da economia criativa, e também a sociedade civil vai se sentir cada vez mais segura, estimulada para empreender no setor cultural, e assim a gente tem uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais culturalmente desenvolvida e, o principal, gerando emprego, gerando renda e se desenvolvendo econômica e socialmente. Então, eu acredito que esse é um tema importantíssimo, também parabenizar por esse debate, por esse tema, e estamos tentando olhar, né? Eu sei que essa pandemia é horrorosa para todo mundo, a gente entende, né? É um momento super atípico, mas das grandes crises também se percebem grandes oportunidades. E a oportunidade agora é nós nos unirmos e colocarmos para a sociedade e para os poderes públicos que cultura não é gasto, é investimento, é prioridade, e cada vez mais, se a gente aliar a tecnologia a isso, eu tenho certeza que teremos, né, cidades mais inclusivas, mais digitais e culturalmente vivas. Então, espero ter contribuído aí um pouco com essa visão do que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, pelo menos nos 2 últimos anos, aqui na nossa gestão. Obrigada, Juan. Eu queria chamar, né, vocês a realizar as considerações finais, se alguém ainda tiver alguma coisa para falar. Foi muito rico, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Foi um debate muito diverso, cada um contribuindo com a sua experiência, né? Mas vocês têm alguma consideração, alguma coisa para falar? O pessoal no chat está aqui falando, né, da importância do que o Juan falou, que a cultura é fundamental, e sempre ressaltar essa questão da cultura como geradora de renda. Eu sou professora da área de criação há 12 anos, e tem muitos alunos que ingressam no mercado, né, pela área da cultura, e é uma grande fonte de geração de renda e emprego. Isso aí é fundamental. Desculpa, já faço minhas considerações finais. E um dado importante, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, finalizando com essa questão dos dados, que eu acho que é muito importante, e que o Sérgio também defende muito isso, eu admiro muito o trabalho dele, só que no Rio de Janeiro, se você juntar pelo setor de serviços, contabilizando o setor setor de serviços entre cultura, turismo e eventos, são 3 macro setores que se retroalimentam, ele é responsável tanto em geração de empregos formais e informais pelo maior número de postos de trabalho no estado do Rio de Janeiro. Gera-se mais emprego nesses 3 setores juntos do que no setor de óleo e gás. E, em termos da composição do PIB estadual, esses 3 setores só ficam atrás do setor de óleo e gás, mas olha a importância que isso tem. Então, a gente vem debatendo muito, será que cultura não é um serviço essencial? Por isso que a gente vem brigando cada vez mais para que nessa pandemia a gente, lógico, respeitando os protocolos de saúde sempre, saúde em primeiro lugar, mas mostrar que cultura é essencial sim, porque ela gera emprego, ela gera renda, ela desenvolve o ser humano e põe comida na mesa. Então, só para fazer a consideração final. Inclusive, até, você repara que nessa live a gente traz, né, o Sarão que veio com as observações, né, de toda a tecnologia embarcada nessas experiências, né, o Sérgio, com o esforço né, e todas as iniciativas do Estado, e aí nós trazemos a questão de métricas, de pesquisa, matemática, né, e claro que da matemática pesquisa, porque é binário, né, o Felipe.
né, que de muito dos exemplos, né, do Sérgio e do Saron, claro, nasce na gamificação, mas que transporta para uma série de outras experiências. Aí eu pergunto, até finalizando, principalmente até para a colocação do Sérgio e para o Saron, eu não me recordo, pelo menos uma pesquisa preliminar, eu não achei, talvez seja desconhecimento ou ausência de uma melhor pesquisa minha, mas eu não vi uma faculdade, não existe uma universidade da cultura, assim, uma cadeira específica, uma universidade, uma faculdade de cultura, que trata a cultura como qualquer outro setor econômico tem, né? Porque eu fico imaginando, uma faculdade como essa te habilitaria para áreas tão diversas hoje, né? E que vai para tantas oportunidades e áreas hoje sendo muito bem remuneradas em tamanha, né? Mas eu confesso que talvez não seja fato de que a cultura, né, ela tem que ser vista como um setor econômico, e quando você fala de setor econômico, você prepara a área técnica, você prepara a área superior, você prepara toda a estrutura, né? Quando você traz uma nova indústria, né? Então vem Senai, vem Sesc, vem universidade, e você estrutura toda a cadeia, né? Talvez não fosse esse, talvez um dos nossos gargalos também, ou e é um desconhecimento meu. Sérgio, contigo a bola. Tá mudo. Opa, maravilha. Vamos lá. O que nós temos aqui no Brasil são cursos voltados a áreas específicas da cultura, e nós temos também um curso mais geral em nível de graduação, que é o curso de produção cultural, que tem algumas universidades, e aí é um curso de graduação, né, completo. E nós temos alguns programas de pós-graduação, incluindo até alguns focados em economia da cultura ou economia criativa, né, como o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem também na Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro, enfim, outras instituições também. Enfim, então, acho que é algo que vem, aos poucos, crescendo e se expandindo, e isso, na verdade, reflete um movimento de crescente percepção da relevância da arte, da cultura e da criatividade como ativos, né? E como propulsores de desenvolvimento, geração de renda, geração de emprego, geração de oportunidades e por aí vai. Além, claro, da relevância para o desenvolvimento humano, né? Para a qualificação dos indivíduos, questão da identidade cultural, do senso de pertencimento, do engrandecimento do repertório intelectual, exercício da sensibilidade, tudo isso que nos qualifica, nos faz indivíduos melhores. Enfim, então eu acho que nós temos assistido aí nos últimos anos no Brasil uma percepção cada vez maior disso, né? Ainda não é algo que eu diria compartilhado pela maior parte dos brasileiros, né? E essa tem sido uma luta, acho que de todos nós aqui, tem sido uma bandeira pessoal minha, quer dizer, esse discurso em prol da causa da cultura, tentando mostrar para as pessoas o valor que a cultura tem para elas, né? Quer dizer, não é aquele velho discurso da arte pela arte ou da cultura pela cultura, mas sim, quer dizer, tentando mostrar, revelar, fazer as pessoas perceberem o valor que a cultura tem para elas individualmente e para todos nós enquanto sociedade, enquanto país, e enfatizando muito essa conexão entre arte, cultura, economia criativa, política cultural e desenvolvimento, né? E acho que é algo que ainda não está, digamos, é uma batalha que ainda não foi totalmente ganha, mas nós temos avançado bastante. Eu percebo que é algo que cada vez mais brasileiros percebem, cada vez mais brasileiros entendem as diversas atividades culturais e
Caiu. Acho que ele caiu aqui. Agora caiu. Acho que caiu. Sarão, tá contigo a bola. O cachorrinho dele é lindo, viu? Mas é meio sapé. Bom, só tenho a me somar do que o Sérgio estava falando e me parece que é importante a gente se reorganizar em relação à sociedade sobre o que nós defendemos e o que nós acreditamos, até para trazê-la para perto da gente, né? Recentemente foi feita uma pesquisa, se não me engano, nos Estados Unidos, perguntaram qual era a profissão mais relevante, pesquisa, obviamente, dentro da pandemia, mais relevante para o sujeito perguntado, né, para o indivíduo. E ele falou, olha, a profissão mais relevante é o profissional de saúde, para mim. Obviamente, né, dentro da pandemia, e absolutamente legítima essa resposta. E aí a segunda pergunta era qual é a profissão menos relevante para você nesse momento? E, incrivelmente, ele respondeu o artista. Mas tem uma questão central, e ele não consegue perceber o quanto nós estamos impactando, assim como o Ram colocou, o Sérgio, o Felipe, a Renata, quanto nós estamos impactando a vida das pessoas, quanto a cultura está impactando a vida das pessoas, né? Os dados, né, os canais de streaming tiveram que diminuir a banda para poder acessar mais pessoas, né? O Sérgio está voltando. Voltou. O Sérgio, seu cachorro é lindo, eu conheço seu cachorro, hein? Não, cara, não sei o que aconteceu. De repente o programa aqui caiu, fechou, e aí, enfim, deu pau, né? Bem. Essa que é a expressão, né? Mas, Saron, desculpe aí te interromper, não só para encerrar, né? Quer dizer, eu acho que há uma percepção crescente da relevância, seja econômica, seja humana, seja social, da cultura. Eu acho que isso se reflete também do ponto de vista da política cultural. Eu vejo que há cada vez mais mandatários, políticos e gestores que se dão conta disso e que procuram valorizar essa área, entendem que o investimento em cultura não é gasto, né? Como eu disse, é um investimento com alto potencial de retorno, que a política cultural ela tem uma repercussão que transcende o ambiente da arte e da cultura e influencia muito positivamente a saúde, a educação, a segurança pública, o desenvolvimento econômico, o turismo, e por aí vai. E as pessoas também acho que entendem cada vez mais que a política cultural deve ser uma política de Estado e não uma política de governos, até porque os resultados, para termos resultados melhores, é fundamental que haja continuidade, permanência. Enfim, essa questão aí dos indicadores, das métricas, é algo que eu vejo também cada vez mais sendo incorporado. Enfim, então, acho que não ganhamos a batalha ainda, mas temos tido várias vitórias pontuais e, aos poucos, nós vamos avançando mais. Quer dizer, se há um país em que faz sentido que a gente entenda e valorize a arte, cultura e economia criativa, é o Brasil, né? Quer dizer, eu estou convencido de que o Brasil reúne todas as condições para ser a grande potência cultural e criativa do planeta no século XXI, como os Estados Unidos foram no século XX, claro, continuam sendo. Nós temos aqui todos os insumos para isso, todos os ativos, todas as condições. Nós é que precisamos utilizar isso para fazer com que isso aconteça, né? Mas eu acho que é perfeitamente viável, né? Quer dizer, não há país do mundo que tenha o mesmo grau de diversidade, a mesma potência nessa área que o Brasil tem, né? Essas atividades já geram 2,64% do PIB do Brasil, 4.900.000 postos de trabalho, são mais de 300 mil empresas. Acho que a internet dele não está muito boa. Não. É a conexão mesmo, não é o cachorrinho, não. Não consegue, o Saron ele vai ajudando o Sérgio, entendeu? Vai chegar pro Felipe. Mas é isso. Os dados que o César trazia, né? Os dados da Firjan, 2,7% do PIB, os dados do painel do observatório, 4,9 milhões de trabalhadores, o número de empresa, 300 mil, é imenso.
Mas eu penso que, de fato, ele falou certo, os governantes, alguns têm percebido cada vez o valor da cultura para nos tornarmos ainda mais humanistas, mas o valor da cultura também nessa perspectiva matricial, né, que impacta outras áreas. Eu falava de pesquisas internacionais, há uma pesquisa americana sobre o tempo de permanência dos indivíduos na UTI, e fizeram um grupo controle e colocaram em algumas UTIs obras de artes e outras UTIs sem obras de arte, só aquele opaco de uma UTI. E esses dois grupos de controle perceberam que a permanência Olha o Sérgio voltando. Bem-vindo de volta, Sérgio. Apenas para dizer boa noite e agradecer. Acho que, pelo visto, o programa não quer que eu continue a falar ou eu me estendi demais aqui. Não, mas eu já havia concluído o que eu queria dizer. É isso aí, vamos em frente, vamos avançando um pouco mais a cada dia. Muito obrigado aí a todos pela oportunidade e por compartilhar comigo aí esse debate tão importante. E é só o começo, viu, Sérgio? Mas é verdade, né? Mas fica aí ainda. Não, fica aí. Tá bom. Fala aí, o Sarão está terminando. Mas, Sérgio, eu estava só complementando aí, dando ainda mais musculatura para tudo que você bem trouxe, me somando Sim. aí a sua fala, dessa perspectiva que vai além de nós sermos um espaço transformador que torna o sujeito protagonismo, tá, né? Que transcende as várias áreas. Eu dizia de uma pesquisa americana feita em UTIs, fizeram 2 grupos de controle, uma UTI colocaram nesse grupo de controle, né, nessas UTIs colocaram obras de arte e uma deixaram do jeito normal de uma UTI, né, com as paredes lisas. E nesses grupos de controle perceberam que nesta UTI que tinha obra de arte, os sujeitos ficavam um dia a menos na UTI. Vejam, isso não é brincadeira, ainda mais nos Estados Unidos, além de, naturalmente, ter um efeito do ponto de vista da saúde maravilhoso, tem um efeito econômico também maravilhoso. Você sabe que nos Estados Unidos, a pessoa física pode pedir falência. E o maior motivo de pedido de falência nos Estados Unidos, pessoa física, é o motivo da saúde, porque ele não consegue pagar lá a saúde quando entra, e imagine o quanto custa uma UTI por dia. Então, se a gente revelar isso nos Estados Unidos, a questão individual é relevante, e no Brasil, né, se aplicássemos algo assim, no SUS também seria relevante para as contas públicas, né? O Sérgio tem um projeto aqui em São Paulo, que é o Projeto Guri, eles fizeram uma pesquisa do impacto social, do retorno social do Projeto Guri. Cada R$1 investido gera R$ 6,8 de retorno social. Diminuição de sujeitos em situação vulnerável, diminuição de tensões sociais, melhoria da qualidade de ensino daquele sujeito, integração dele na sociedade. Então, de fato, né, a gente fala de métricas, números, a gente precisa aumentar a compreensão dos nossos governantes, e muitos já estão tendo, mas aumentar ainda mais a compreensão dos nossos governantes que investir em cultura é impactar o conjunto das políticas públicas, saúde, educação, segurança pública, enfim, reconstituição do espaço urbano, mas também, e é essencial, a gente ter uma conversa, e a gente precisa de métricas, informações, dados, né? A gente exige tanto nos tempos atuais, né? Olha, a ciência precisa estar mais em campo, né? A saúde precisa ser mais ouvida, a gente precisa se utilizar disso também. A ciência para a arte precisa estar mais em campo, os dados precisam estar mais em campo, as informações precisam ser não só disponibilizadas, mas ser analisadas e distribuídas e compartilhadas com a população. A população precisa entender isso. Recentemente, no Ceará, o governo do estado lançou um programa para incentivar artistas a se apresentarem, mesmo com o distanciamento social necessário, e os médicos fizeram uma campanha dizendo que o dinheiro tinha que sair da cultura, da arte, para ir para a compra de equipamentos. Legítimo, absolutamente legítimo, mas há uma pouca compreensão, inclusive de setores mais informados, do quanto a gente faz diferença. Renata deve ter aí uma
um árduo trabalho para, de fato, primeiro juntar conhecimento sobre isso, transformar essas informações em análises e distribuir isso para que a sociedade possa realmente, mais do que nos abraçar no momento de emoção, de uma live, mais do que se emocionar, né? Mais do que se sensibilizar na hora que está diante de uma música, ou de um podcast, ou de um livro, entender que não há transformação profunda num país sem a presença da arte e da cultura. E nós, da arte e da cultura, e vocês, né, a produção independente, os grandes equipamentos, os corpos estáveis, os pesquisadores, né, o mundo do game, nós precisamos não só fazer arte e cultura, não só proporcionar à sociedade mais arte e cultura, não só produzir mais arte e cultura, mas nós temos que nos dedicarmos a convencer os governantes, mas mais do que isso, a sociedade, que investir em cultura não é perder dinheiro, investir em cultura é barato, se nós colocarmos na escala, não que nós sejamos barato, mas o investimento na escala, comparando com outros setores, é barato e o impacto é monstruoso, o impacto é transformador. Então, não nos vejam como ferramenta. Eu não gosto quando falam a cultura e a arte é ferramenta para melhorar a qualidade de ensino, a cultura e a arte é ferramenta para diminuir a situação de insegurança. Nós não somos ferramentas. Nós somos processos permanentes e íntegros de transformação da sociedade. Ferramenta é manejo, ferramenta é um instrumento, né? Nós não vamos nos instrumentalizar, mas nós temos que ter essa consciência do nosso papel e a sociedade tem que ser sensibilizada por nós, porque o pós-pandemia trará um aumento monstruoso da dívida pública, trará uma pressão maior sobre a saúde, sobre a educação, dois segmentos que têm exigências constitucionais, trará uma pressão maior na Seguridade Social, nas aposentadorias públicas, outros segmentos que têm lá suas necessidades obrigatórias, as suas despesas, o Juan foi secretário, sabe muito bem disso, suas despesas obrigatórias. Sim. E a gente vai disputar um nicho de recursos que não estão no campo das despesas obrigatórias, quando a gente fala em política pública. E nas empresas, em virtude de toda a mobilização em torno da saúde, agora vai exigir uma mobilização imensa em torno do ensino, porque esse tempo, imagina aquele rapaz no ensino médio que deixou o ensino médio para tentar fazer um bico para complementar a renda, né? Muito mais meninos, muito mais meninas no ensino médio deixaram a escola para complementar a renda, como nunca se viu. Então, o investimento em educação, o investimento em saúde, o investimento em segurança, tudo vai exigir mais do Estado, um Estado que vai sair mais pauperizado desse sistema, e quem não é despesa obrigatória, e nós não somos despesa obrigatória, e as empresas vão ser chamadas a contribuir também nesse campo, né? Portanto, a arte e a cultura vai estar com menos recursos do Estado e vão ter menos empresas investindo em arte e cultura, porque vão estar dedicados a questões de necessidades básicas nesse momento. Então, nós termos métricas, nós nos mobilizarmos, nós darmos a dimensão de que a ação cultural é sempre uma ação matricial, vai ser a melhor forma de nós conquistarmos mais recursos, seja da iniciativa privada, seja do poder público, para fazer mais arte e cultura. Eu volto a dizer, a última onda da pandemia serão as questões relacionadas à saúde mental. Nós, a arte e a cultura, somos os mais preparados, depois, obviamente, dos profissionais de saúde, para acolher, né? Para fazer com que diminua a pressão sobre a sociedade, sobre o indivíduo. Portanto, nós temos que saber convencer o poder público, as empresas, e mais do que isso, a sociedade, que, de fato, como o Juan falou, cultura é investimento, cultura não é custo, mas, para isso, a gente tem que estar pronto para esse enfrentamento. Bacana. Com isso, me despeço, agradeço, gostei muito das conversas aqui, gostei muito das intervenções, sou um fã
desse campo que a Renata atua, acho fundamental a gente aprofundar. O Itaú Cultural tem um observatório, a gente faz várias questões sobre isso, e me solidarizo principalmente aí com a academia, que está tentando cada vez mais, também numa briga por recursos, nos oferecer elementos para que a arte e cultura seja ainda mais poderosa. Excelente, excelente. Consideração final, Felipe? Eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que foi muito bom esse debate, tudo isso que o Sarão trouxe agora, como o Sá, todos os pontos, né, da Renata, do Juan. Acho que mostra isso, assim, acho que resume bem isso, né, essa visão matricial mesmo, como é parte do país. Acho que esse que é o importante, essa que vai ser a batalha, né, dos próximos meses e anos, talvez, aí, mas eu acho que é dessa forma, como acho que todas as empresas que estão ligadas à economia criativa, em especial de games, já enxergam, né, então, isso vai ser bastante trabalho, e acho que essa visão tem que ser ampliada, e acho que esse mesmo público que a gente falou também, que é mais sensível a isso, esses jovens que a gente está comentando aqui, mas também a gente sabe que também essa é uma boa porta de entrada e pode ser uma ferramenta de transformação social. Renata? Também. Bom, só reiterar meu agradecimento, passou rápido, né? A gente vai ouvindo aqui os comentários, as histórias todas e, né? Enfim, eu queria só reforçar que eu concordo com o Eduardo, a gente está no momento de reorganização social, no momento de inflexão, de mudança de paradigma, e que a gente precisa dar esses passos de avanço de forma responsável, de braços dados com a educação. Eu reforço a necessidade da gente pensar coletivamente na alfabetização de dados, da alfabetização para as redes, para que a gente possa garantir autonomia, diversidade, cultura para todos, né? A gente precisa pensar realmente de forma horizontal, coletiva, para construir de forma realmente assertiva, propositiva um futuro para todo mundo. Então, só deixar o meu boa noite, meu Juan, um abraço para todos. Quer mandar um abraço para alguém? Talvez a consideração final, mas por gentileza, né? O seu áudio. Eu estava mudo aqui. Vai lá. Bom, primeiro agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com todos vocês, só craque aqui, todo mundo fera, acompanho o trabalho de vocês, e acho que é importante a gente estar debatendo, sim, sempre, colocando à disposição da sociedade essas perspectivas que muitas das vezes a sociedade não tem. Infelizmente, a cultura ainda é muito estigmatizada por parte da população, não só por culpa do poder público, mas também, talvez, por a gente ainda não ter acordado enquanto união, né, da classe cultural, para que a gente se coloque, né, como a gente quer ser percebido. Então, a gente, debates como esse promovem isso, e cada vez mais que a gente se colocar como um propulsor de desenvolvimento humano, econômico e social, eu tenho certeza que a gente vai estar contribuindo bastante para o desenvolvimento aí dos estados, municípios e nosso país também. Então, contem comigo aí, tamo junto e parabéns a todos aí pelas intervenções, gostei muito do bate-papo. Simone, quer falar alguma coisa, por favor? Quero agradecer a oportunidade também de estar aqui com vocês, o debate foi riquíssimo, uma diversidade, a própria iniciativa também, o evento como um todo, não só o dia de hoje, mas ele como um todo foi muito rico. Eu cheguei a assistir um pouquinho também da live anterior, e só prova, né, que a gente consegue criar e improvisar. O ser humano, ele é muito resiliente, é uma coisa impressionante, a gente se adapta, assim, numa velocidade grande, e literalmente a gente consegue tirar muita coisa bacana de momentos como esses, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui comigo hoje, com a gente, né? E mais alguém tem alguma coisa a falar? Então, só para finalizar, até para agradecer, né, fazer os agradecimentos. Primeiro, agradecer, né, a você, Simone, ao Eduardo Saron, a Renata Lípia, ao Felipe, né, Marlon, ao Juan Lira,
ao secretário, né, Sérgio Saleitão. Um abraço para você, viu, Sérgio? Que deve estar nos vendo. E muito, muito obrigado a todos. E a ideia do Congresso é isso, a ideia do Congresso é trazer todos nós para a mesma página. E o ano que vem, espero, né, já com vacina, que possa ser presencial, e que a ideia é realmente somarmos forças. E eu acho que pelo voto, né, e nós somos um país democrático, não tem outro jeito que nós nos unirmos, isso nacionalmente, temos uma agenda nacional com as peculiaridades regionais, e amanhã buscarmos, né, diante do voto, né, a gente que sejamos representados a nível das cidades, dos estados e principalmente a nível federal, para que amanhã a gente consiga defender, né? Nós defendemos o nosso setor como outros setores se defendem historicamente, e não há outra forma. Pelo menos, né, na democracia não há outra forma. E a partir daí, realmente começarmos a mudar e trabalharmos isso como realmente uma nação. Né? Então, muito obrigado, agradeço à Secretaria da Cultura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto é um projeto incentivado pela Lei de Incentivo do ISS, né? E especial a CCPC, que é a Comissão Carioca de Promoção à Cultura, e agradeço a todos, lembro do nome de todos, né? Em especial então ao diretor executivo, que é o Eduardo Marques, meu muito obrigado. Né? Meu obrigado à IBMR, que acreditou nesse projeto, onde era um rabisco. E eu sempre falo, né, que esse projeto é um projeto de inovação, e como inovação e comportamento, nós temos que trazer todas essas discussões. E aos colaboradores. A gente teve muita gente que colaborou conosco, são as pessoas, né, que falamos que são os invisíveis, o nosso time, o time que trabalha conosco, né, que foi de forma espartana, somos tão poucos para construir o que nós conseguimos construir em tão pouco tempo. Né, e colaboradores. Até tem um colaborador que começou conosco, né, até a Joyce Hurtado, né, pessoas que nos colaboraram tanto conosco, né, e aí, em homenagem a um dos colaboradores, né, a pessoa que estava conosco desde o início colaborando, né, a gente até traz aqui para agradecê-la, que é a Luciana, né, obrigado, Luciana. Está por aí, Luciana? Então, agradeço, que é uma promotora cultural. Que rapidamente, um minuto, né? Em seu nome, agradecer a todos os promotores culturais que colaboraram conosco e que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Bacana, Zé. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Cumprimentar aí pessoas que eu tenho como referência, o Saron, pelo amor, né? Saron é maravilhoso. E, enfim, o Sérgio Saleitão, né, nosso secretário, só que de São Paulo, faço um trabalho de incentivo cultural, né, para os coletivos e artistas aqui da periferia, da Brasilândia, da Freguesia do Ó, e esse congresso eu acho que foi muito pertinente, muito bacana nessa situação que a gente está vivendo, né, porque antes, para mim, era cultura e educação que caminhavam juntos. Hoje a gente percebe que é cultura, educação e tecnologia, né? Fundamental. Então, assim, eu acho que os temas, os debatedores foram de uma importância muito grande, relevante aí para o nosso time da cultura, essa classe aí, né, tão mais prejudicada, né, aí com a pandemia, mas também a que mais se dedicou aí, né, a gente percebeu aí como foi importante a participação cultural, como tem sido, né, importante. Então, assim, eu tenho realmente que agradecer a vocês por essa iniciativa, e acho muito importante, quando a gente consegue juntar, né, as pessoas, os pensadores, ouvir, né, toda essa diversidade cultural que tem no nosso país, que é maravilhosa, isso vocês fizeram, trouxeram aqui para a gente, eu acho sensacional. Quando eu falo, eu sou muito fã mesmo do Saron, já assisti palestras dele, né, ele tem aí uma atuação muito bacana no Itaú Cultural, na Bienal, né, assim, eventos e referência aí para todos nós, né, então isso é muito importante. Gostei muito da fala da Renata hoje também, do Ramon, do Felipe, vizinho aqui da Lapa, né, pertinho aqui da Freguesia do Ó Brasilândia,
uma região muito querida, mas eu acho que essa interação que teve esse congresso é fundamental. Espero que logo você traga aqui para São Paulo, que a gente possa estar presente, todo mundo junto, né? E pensar aí formas, né, desse novo normal da nossa cultura aí, ter essa maior participação, né? É muito importante mesmo para a gente. Bacana. Você sabe que, para fechar, tem um provérbio indiano que diz que o primeiro passo é o mais importante, porque ele transforma o chão no seu caminho. E o primeiro passo, aí eu complemento que o primeiro passo é tão importante que ele te dá direção para qual você quer ir. Então, o primeiro passo nós demos, transformamos o nosso chão em caminho, né, através da contribuição de todos vocês que fizeram desde a primeira live. Nosso muito, muito obrigado. E que se a felicidade é o caminho, nós realmente estamos muito felizes de trilhar. E agradeço a vocês e convido-os a estarem conosco o ano que vem, presencial. E presencial, a ideia é projetar esse congresso para que seja setorial, uma feira da cultura, com todas as atribuições, certo, Sarão? Com todas as atribuições, viu, Juan, de ser uma feira de um setor econômico, de um setor, a indústria da cultura, o setor da cultura que tem que ser defendido. E lá nós vamos juntar incentivadores, produtores, tecnologia, e vamos defender, debater, fazer política e exportar nossa cultura. Vamos convidar todo mundo aqui para vir conhecer nossa cultura, para exportar nossa cultura. Com essas palavras, agradeço, muito obrigado, porque senão, se fosse escola de samba, eu já tinha perdido o ponto faz tempo, viu? Tinha estourado o tempo. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? Obrigado a todos.